Agora falando um pouquinho sobre o nosso programa de parceria. Nós temos duas modalidades de parceria. A parceria PEC e a parceria na modalidade Premium. Tá? Os parceiros PEC podem comercializar todos os produtos da Art Backup, quer seja ele Lite, Standard e o Pro, na modalidade de pacotes fechados. Ou seja, quando você for adicionar um novo cliente, você vai ter uma opção de selecionar qual é o produto que você deseja e qual que é o volume que você quer colocar para o seu cliente. Por exemplo, você tem um cliente que ele se encaixa como Art Pro, porque é um cliente que vai precisar de banco de dados, ele vai precisar de 10 GB. O seu custo aqui seria R$ 34,90, tá? Para esse cliente. Tá? Ou então, você acha que para esse cliente o 10 GB do Lite já seria suficiente, você pagaria apenas R$ 5,90. Você selecionaria aqui e daria continuidade na criação de conta do seu cliente. Ou seja, a fatura para você mensal, se você tivesse criado apenas esse cliente, seria de R$ 5,90. Se você tiver que criar um outro cliente depois, você paga à medida que você vai criando. Então, os parceiros PECs têm isenção de custo fixo inicial, tá? Ele só paga realmente pelo que ele utilizar. É importante ressaltar que você, como parceiro PEC, tem condições de criar um cliente por 30 dias, tá? Sem pagar nada por isso. Depois você vai no seu cliente, se ele realmente fechou com você, você transforma a conta dele numa conta paga ou exclui se não deu certo a negociação. E você paga sob demanda, ou seja, você paga apenas aquilo que você usar. A parceria Premium é um pouco diferente. Tá? Também pode comercializar todos os produtos, Artlight, Standard Pro, só que ele possui um espaço contratado como se fosse uma pizza e dentro dela ele atribui uma cota para cada cliente. Tá? Aí no caso da revenda Premium, quando ele for adicionar um cliente, ele vê aqui que ele tem um espaço contratado, por exemplo, ele tem aqui 500 GB, ele pode falar assim que ele vai dar para esse primeiro cliente aqui 13 GB. Né? Vai sobrar depois para ele o quê? 487 GB para ele criar para outros clientes. Tá? Ele vem aqui, dá um OK. Tá? A partir daqui ele cria a conta do seu cliente. Então, o parceiro Premium ele tem a condição de dividir o espaço contratado de acordo com a necessidade do seu cliente. Tá? Ele tem espaço ilimitado para criações de contas Artlight. Se você for criar um cliente do tipo Lite aqui, você pode criar aqui do espaço que você quiser, tá? Vamos colocar aqui 1.200 GB aqui, que ele continua ilimitado. Você pode criar do tamanho que você quiser, não ultrapassando 2 TB, tá? Se a gente põe aqui 2.200 aqui, ele vai dar um erro que não pode ser maior do que 2 TB. Você pode ter 100 clientes de 2 TB aí, você tem 200 TB, quantos clientes você quiser. O espaço é limitado, mas a conta de um cliente específico aqui não pode ultrapassar 2 TB. E também o parceiro Premium tem um menor custo pelo espaço, ou seja, o custo do gigabyte. Tá? Então, assim como nós mostramos lá atrás, o PEC seleciona o volume de dados e o tipo de software que ele quer utilizar para o seu cliente. Se for um Lite de 100 GB, você irá pagar R$ 14,90 mensal. Se você utilizar o Standard, será R$ 89,90 e o Pro R$ 119,90. Não tem custo com licenças, não tem nada disso. Tá? É apenas um pacote fechado onde você tem o software, a licença e também o espaço. Então aqui nós temos uma simulação. Tá? Vamos supor que você não tenha nenhum cliente criado. Então seu custo mensal é de R$0. Se você não tem cliente criado, você não tem custo mensal com isso. Agora, se você criou aí 10 contas Lite, por exemplo, de 5 GB ao decorrer do tempo, e você está cobrando R$15 por conta dos seus clientes. Então, nesse caso, você tem aí 10 contas, né, que são 10 clientes, te pagando R$15, o que te resulta em R$150. Lembre-se que esse valor de R$15 aqui é uma simulação, você cobra o seu cliente pelo preço que você julgar justo. E o custo que você tem conosco para a criação desses 10 clientes de 5 GB é de R$ 4,90 por conta. Né? Então a gente pode ver aqui que uma conta de 5 GB Lite custa R$ 4,90. Então você teria um custo de R$ 49
com a Art Backup. Ou seja, você recebe do seu cliente R$ 150 e você teria um custo de 49, o que te resultaria em R$ 101 aí de lucro, ou seja, 66% de margem sobre a sua receita. Já os parceiros na modalidade Premium é um pouquinho diferente, né? Você tem um espaço contratado iniciando aí em 500 GB, por exemplo, e você atribui 10 GB desses 500 para um cliente, 50 GB para o outro, 20 para um outro, sobraria aqui no caso ainda 420 GB para você distribuir entre os próximos clientes que você vier adicionar. Além disso, os parceiros Premium têm alguns diferenciais, tá? Como por exemplo, o software pode ser personalizado com a marca, o nome, ícones, imagens, telefone de suporte, tudo personalizado para a sua empresa. Então, no software backup, qualquer local que você vir ao Art Backup será personalizado com a marca da sua empresa, retirando todas as referências da Art Backup. Você também recebe um portal personalizado para a sua empresa, https://nome do seu produto.com. Você registra esse domínio no registro BR, compra um certificado digital, nos envia, que nós instalamos aqui num IP personalizado para você. Além disso, todos os parceiros Premium possuem espaço ilimitado para criações de contas ArtLite. Então você pode criar quantas contas você quiser e você não utiliza o seu espaço contratado. Tá? É um espaço ilimitado. E você recebe também, parceiro Premium, 500 GB de espaço para criações de conta Art Standard e Pro. Tá? É muito importante ressaltar que a questão de personalização dos softwares com a marca, nome e ícones da sua empresa vale apenas para os softwares Standard e Pro. Ou seja, a versão Lite não está disponível para personalização para a sua empresa, é só a Standard e o Pro. Então, os parceiros Premium, eles têm um valor do giga mais baixo, tá? Eles têm a possibilidade de fazer a divisão do seu espaço contratado entre diversos clientes, mas ele tem que entender quais são os seus custos, tá? Então, referente a espaço no data center, tá? Você recebe 500 GB para criar contas Standard e Pro, tá? E espaço limitado para criar contas Lite, ok? E por isso você paga R$ 250 fixo por mês para ter esse espaço no data center. Além disso, quando você cria uma conta Lite, você paga R$ 5 para cada conta que você cria. Por exemplo, você tem um cliente que é uma floricultura. Você paga R$ 5, você cria o cliente daquela floricultura e instala lá para ele. Aí você tem um outro cliente que é uma transportadora. Você vai lá, cria mais um Art Standard de R$ 10 e instala lá no servidor da transportadora. Aí você tem um outro cliente. Então, assim vai. De acordo com a quantidade de contas que você cria, você tem esses custos aqui mensais. Tá? Existem alguns módulos que são opcionais. Tá? Se você quiser crescer, você tem um custo adicional, se os seus 500 GB aqui... O Lite é ilimitado, né? Você não tem mais como crescer. Se você quiser crescer esses 500 GB, você tem um custo adicional de 45 centavos por giga. Então, se você já está com 500 e você quiser ir para 600, serão mais R$ 45. Se você precisar mais do que 1 tera, mais do que 4 tera, 20 tera, entre em contato com o seu gerente de contas, que ele tem um plano especial aí para poder entregar para você. Plugins para máquinas virtuais, se você for fazer backup de uma máquina virtual Hyper-V ou VMware, existe um custo de R$ 10 mensais por máquina virtual. Caixa postal granular do Exchange ou Lotus é R$ 1 por caixa postal. Então, o software Pro ele faz backup e restauração do database do Exchange. Né? Mas, se você quiser restaurar uma mensagem em forma granular, que algumas empresas pedem, custa R$ 1 por caixa postal. Tá? Se você tiver um cliente que ele tem uma internet muito lenta ou ele tem um volume de dados muito alto e você quiser nos enviar um HD externo com os dados do cliente criptografados para que a gente carregue diretamente no storage, existe um custo de R$ 150 que nós chamamos de carga inicial dos dados. Tá? O mesmo ocorre se você precisar urgentemente dos dados do seu cliente que está precisando restaurar um backup grande, ele levaria meses para fazer aquilo pela internet.
nós copiamos os dados aqui no data center, enviamos para você através do Sedex 10, se a sua cidade permitir, e também existe um custo único, R$150 por solicitação. Então, uma simulação para os parceiros Premium. Tá? No programa Premium, você tem 500 GB de espaço para criar as contas Standard e Pro e ilimitado para criar contas Lite. Então, vamos supor aqui, tá? É apenas uma simulação, que você crie 50 clientes Art Pro de 10 GB cada. Então, ocupou os seus 500 GB, né? Claro que você pode criar 25 Pro e 25 Standard, 10 Pro e 40 Standard, do jeito que você quiser. Tá? Vamos supor, nesse caso aqui, que foram criados 50 contas Art Pro de 10 GB cada. Tá? E que você esteja cobrando R$45 por conta dos seus clientes. Além disso, você cria 300 clientes Art Lite e cobra R$20 por conta. Então, os 50 clientes pagando R$45, mais os 300 pagando 20, te gera uma receita de R$8.250. Você tem um custo mensal fixo de R$250 por ser um parceiro Premium. E você tem custos também com as contas criadas, né? Ou seja, 50 clientes Pro custa R$20 cada licença, né? Cada conta Pro. Então, aqui você tem um custo de R$1.000. E 300 clientes Lite, você tem um custo de R$5 por conta Lite. Você pagaria aqui R$1.500. Te geraria aí no final do mês um custo de R$2.750. Tá? Sendo que você teria uma receita dos seus clientes de R$8.250 menos o seu custo, te geraria R$5.500 de lucro bruto, ou seja, 66% de margem da sua receita. É muito importante ressaltar que todos os números aqui apresentados são meramente ilustrativos, tá? Com base de ofertas de valor de mercado. É muito importante você acrescentar o valor do seu suporte, tá? Porque o cliente pode simplesmente encontrar um software no mercado e achar que o seu está caro, mas você tem que saber defender que o que mais realmente importa para o seu cliente é o seu suporte. Isso é muito